Pastor Rogério Amorim, evangelizando o Brasil e o mundo, através da TV e da internet. Muito bom, eu gosto de dizer isso, muito bom poder estar com vocês mais uma vez, em mais este dia, aqui na Central TV. Bom poder adentrar a sua casa, seu escritório, sua loja, quem sabe, um momento um pouco difícil agora num hospital, por exemplo, né? Através da televisão, para levar até você uma palavra de fé, de esperança, de amor, né? E levar até você e a sua família um convite. Um convite para que você venha conhecer a Catedral Quadrangular aqui no bairro Campo Comprido, Ecoville. Hoje tem que dizer as duas coisas, porque né, é tudo misturado junto, né? Na verdade, o Ecoville é Campo Comprido, né? Eu mesmo moro nessa parte do Ecoville, lá para baixo, e ali o CEP é Campo Comprido, né? E o engraçado é que o CEP daqui é SIC, né? Só que ali atravessou a rua, é Campo Comprido, é Ecoville. Então é Ecoville. E eu espero você e a sua família para conhecer mais de Deus, a sua palavra, conhecer mais do povo de Deus. Não é uma igreja perfeita, estou longe de ser um pastor bom ou perfeito, não é isso? Mas o que nós fazemos aqui com sinceridade e pautados numa coisa só: a palavra de Deus. Aqui não tem a doutrina do achismo. Tá escrito, tá, não tá, não tá. É a palavra e ponto final. Até porque o Evangelho é o poder de Deus para a transformação, para a libertação, para a cura, para a solução dos problemas de todo aquele que crê. O Evangelho, né? Não é a igreja propriamente dito, ou esta ou aquela denominação. Então não somos melhores nem piores do que ninguém, mas uma coisa fazemos: pregamos o Evangelho na sua essência. Procuramos levar até o seu coração, dos seus filhos, né? Desde pequenos. Nós trabalhamos muito com crianças aqui. Os cultos você não vê criança, a não ser as de colo, evidentemente, né? Porque elas estão nas múltiplas salas aqui, salas excelentemente decoradas, preparadas para receber seus filhos. Uma quantidade enorme de professores, tanto com as crianças em cada culto que temos aqui, como principalmente na escola bíblica dominical também, aos domingos 10 e 15. Né? Então a gente procura realmente, principalmente nesses dias difíceis, que até esqueci o nome desse ordinário para dar uma cacetada nele, mas esses meninos aí que fazem programa de televisão, não sei o que, aí alugando a cabeça da criançada, o coração, tem milhões de seguidores e é tudo da pazinha virada, né? Querendo ensinar isso para nossas crianças, né? Então o segredo é um só, o mesmo de sempre. Ensina a criança no caminho em que deve andar e até quando crescer não se desviará dele. Mas ensina no caminho, não é o caminho. Ah, pastor, qual é a diferença? A diferença é que ensinar o caminho, eu ensino em casa dizendo para o meu filho: menino, vai para a igreja. Ensinar no caminho é dizer para o meu filho: filho, vamos para a igreja. É essa a diferença, né? Então eu quero desafiar você a estar conosco qualquer dia da semana. Você vê aí no rodapé aí, nós temos culto todos os dias. Especialmente eu estou sempre domingo de manhã, domingo de noite e terças-feiras, não é isso? Mas pastor Fábio, pastor Rodrigo, pastor Luizão, pastor Alcione, pastor Alcemar, pastor Áureo e outros, né? Tem os seus cultos diferenciados nos dias de semana aqui. E nós estamos aqui para trabalhar. Abrimos 8 da manhã e fechamos 10 da noite, todo santo dia, né? Atendendo, aconselhando, visitando se necessário, né? Orando, e os trabalhos da igreja na área de ensino, com escola bíblica, com as crianças, com discipulados, com a Universidade da Família, que você precisa conhecer. Temos muitas classes da Universidade da Família, mulher única e homem ao máximo, e depois as muitas variantes dos cursos, né? São cursos curtos de 3 meses, com aulas todas as semanas, aprofundando-se no conhecimento de Deus através da sua palavra e procurando se conhecer através da palavra de Deus. Então, eu quero despertar em você esse desejo
de vir estar conosco, visitar a nossa igreja quadrangular aqui, Ecoville, Campo Comprido, qualquer dia da semana, para participar conosco também de momentos felizes, alegres, poderosos, maravilhosos, como esses agora que você vai participar através da TV. Bem com a vida, com o pastor Rogério Amorim. Romanos 12, versículo 9, onde Paulo escreve essa carta tremendamente doutrinária, que vale muito a pena ser estudada. Aliás, eu insisto com vocês, estudem as cartas de Paulo. É um pregador que eu não vou lembrar o nome agora, que esteve 15, 20 anos numa igreja, e todos esses anos ele só pregou na carta de Paulo aos Efésios, para você ter uma ideia, que só tem 6 capítulos. A vida inteira dele ele só pregou em Efésios, que é tido como o Evangelho das Regiões Celestiais, né? Que é outra carta doutrinária espetacular. E por que eu digo isso? Porque todas as cartas de Paulo, elas trazem um ensinamento espetacular. Mas mais do que o ensinamento, as cartas de Paulo trazem a essência do Evangelho, que é, no meu ponto de vista, a liberdade. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E ele ensina isso para o povo aprender a se desamarrar de costumes, de leis, de tantas outras coisas, de preceitos, e ficar focado naquilo que Deus ensinou e não se preocupar com o que outros ensinam, né? E então ele, falando de consagração a Deus, de humildade, de fidelidade no ministério e na vida espiritual, lá pelas tantas ele começa a falar de amor, de fervor, de humildade, de perdão, né? E ele diz assim: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraterno, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais preguiçosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, comunicai com os santos, ou seja, isso das cestas básicas, acudir os irmãos, né? Partilha de vida com quem precisa nas suas necessidades e seguir a hospitalidade. Eita! Abençoai ao que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não quero saber mais do que vocês podem entender, né? Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal, procurei as coisas honestas perante todos os homens, e se for possível, quanto depender de vocês, tende paz com todas as pessoas, com todos os homens. Amém? Amém, gente? Amém. Esse é um texto que claramente, né, até para televisão, vamos botar esse nome na mensagem. Esse é um texto que ensina a construir pontes, que me remete à carta de Paulo aos Colossenses, onde fala do que Jesus fez, nos reconciliando com Deus, ou seja, construindo uma ponte entre nós e Deus. Mas não é fácil, porque nós somos humanos, sujeitos a muitas paixões, muitas inclinações. Como eu costumo dizer, até porque é verdade, a gente não se conhece. Nós precisamos, porque precisamos botar uma viseira, um cabresto, um freio em nós mesmos e procurar, pelo poder do Espírito do Senhor, porque é a única maneira, né, domar essa carne, porque você já percebeu que não é fácil. E Deus percebeu isso também, que não era fácil, tanto que enviou seu Filho. O próprio Deus se fez carne, para entender melhor essa coisa aqui que Ele fez, né? Cheia de paixões, de tribulações, de pensamentos, de vaidades, de arrogâncias, de invejas, Eita! Não é fácil. E aí a gente vê que a gente está longe, muito longe da perfeição, né? Não somos perfeitos,
e nem convivemos com pessoas perfeitas. É isso que nós temos que entender. Vocês têm os mesmos defeitos que eu tenho, e eu tenho o mesmo defeito que vocês têm. Quer dizer, então, ninguém é melhor do que ninguém aqui. Essa é a grande verdade, tá? E temos, não raro, muitas queixas uns dos outros. Seja na vizinhança, seja na família, seja na igreja, seja lá na fábrica, seja no escritório, seja no colégio, seja na faculdade, seja no governo, enfim, nós temos muitas queixas uns dos outros. E a gente aprende, com muita decepção muitas vezes, né? Gente de mais idade como eu, então, acumula um caminhão de experiências negativas nesse sentido, né? Os relacionamentos mais íntimos, principalmente os mais íntimos, com o tempo, eles vão adoecendo, porque a gente não está sabendo conviver, porque a gente não está sabendo relevar os defeitos dos outros e quer, por outro lado, exaltar as nossas qualidades sempre, né? As amizades mais próximas acabam dando trombada, né? Vamos assim dizer, nas decepções, nas mágoas, né? As palavras de amor, de carinho, principalmente no casamento, por exemplo, que é o mais fácil, né? São substituídas por censuras e aqueles... Ontem ainda eu vi um grupo de pessoas lá no centro, lá tudo vestido de que cor que era, que esqueci agora. Acho que laranjado, se eu não me engano, dando abraço em todo mundo, né? É bem esquisito isso, né? Agora o esquisito é os de casa, é os da igreja, é o casal, os pais e os filhos, não darem mais abraços, né? E os abraços que eram tão apertados antigamente, hoje são trocados por um comportamento assim gelado, né? Que é a coisa mais terrível, né? Pior do que você sair dando bordoada é o desprezo, né? É o gelo. Isso é ruim para todo mundo. E eu vou dizer mais, não é ruim para quem é gelado, é ruim, mais ruim ainda, pior ainda, mais ruim é ruim, hein? Então, que nem o que estava escrito aqui, você vê se conserta esse troço, viu? Que Corsa com S é automóvel, agora Corsa com C cedilha é um animalzinho que a Bíblia fala. Aí comigo não passa nada, né? Então, pelo amor de Deus, rapaz, isso aqui é a igreja do pastor Rogério Amorim, cara. O cara mais chato que eu conheço. E até esqueci o que eu ia dizer. Mas, gente, o fato é que os relacionamentos adoecem mesmo, né? É como a plantinha que você não molha, é a planta que você não põe um adubo, vamos assim dizer, não tem um cuidado com ela, mas dia menos dia você não tem mais planta, você não tem mais florzinha, você não tem mais nada, porque deixou a coisa secar, morrer, né? E infelizmente os relacionamentos, no modo geral, eles adoecem na família, na igreja, no trabalho. Isso é indiscutível, né? As pessoas que andaram juntas e comungaram dos mesmos sentimentos, os mesmos ideais, os mesmos sonhos, né? De repente se afastam. Maridos e mulheres que fizeram votos de amor no altar um dia, eu te dou a lua, né? De repente estão aí se ferindo uns aos outros com palavras duras, indiferença, traição, aí por diante, né? Amigos que andaram juntos por anos, que, vamos assim dizer, celebravam juntos as alegrias da vida, indo num jogo de futebol junto. Eu não vejo um lugar que as pessoas mais estranhas se abracem com tanta força como num jogo de futebol. É um negócio muito doido isso, né? Não, você abraça gente que você nunca viu do lado ali. Já aconteceu comigo um monte de vezes, né? Gostaria que hoje acontecesse bastante. Mas, enfim... Mas amigos estavam assim sempre juntos, caminhando junto, viajando junto, conversando junto, tomando chimarrão junto e assim por diante. De repente se distanciam, alguns se tornam até inimigos, parentes, né? Que viviam almoçando juntos. De repente hoje mal se vê no Natal. É um negócio muito doido. Tem pessoas que chegam aqui para mim:
Uma menina chegou para mim aqui, talvez até esteja presente aí. Pastor, ando com uma dor de cabeça, o médico disse que eu estou com câncer, não sei o quê. Eu olhei para ela e disse, o quê? Você está brincando? Não foi o médico, não. Foi uma enfermeira, alguma coisa num posto aí. Eu disse, minha filha, que tipo de exame ela fez? Nenhum. E já disse que você está com câncer. Eu disse, minha filha, vamos resolver esse negócio aqui. O teu diagnóstico está errado. Eu vou te dar um diagnóstico. Que idade você tem? Menina nova, pequenininha. Eu sinto dor aqui, eu sinto dor ali. Ele disse que é daqui, não sei o que, coisa e tal. Então eu vou dizer para você de onde que é. Você desse tamanhinho tem um filho de 7, 8 quilos e carrega ele no colo todo dia. O teu problema é teu filho, que está te causando problema na coluna, que está te dando todas essas dores musculares. Toma aí um Trilax, qualquer coisa, aí você já vai ficar boa. Não deu outra. Quer dizer, diagnóstico, gente. Diagnóstico. As curas dos relacionamentos, elas começam a se processar da mesma maneira que no físico. É um diagnóstico honesto. E um diagnóstico honesto passa pela nossa própria culpa. Ou se não, tem crente em Jesus aqui nessa manhã? Pois é, então começa em nós, somos nós que temos que dar o exemplo. Não é o mundano, não é o mundo, não é o outro lado. É este lado aqui que precisa deixar de lado as suas coisas e passar a dar testemunho de que realmente é de Jesus. Aí eu já sei, tem gente aqui pensando agora, o pastor fala isso porque não passou pelo que eu passei ou eu estou passando. Passei sim, mas tenho superado isso dessa maneira. Ontem mesmo eu fiz uma coisa que está no texto, né? Aqui, amontou a brasa sobre a cabeça do inimigo, né? Orei, abençoei, elogiei, pintei, bordei, desmontei. E o que é pior? Não, pior não, melhor. Eu fiz sinceramente. Né? Então esse é o primeiro ponto, primeira atitude. A segunda atitude é tomando atitudes práticas. Não tornar as coisas mais difíceis, né? Tomando atitudes práticas de construir pontes de aproximação. Bem ao contrário do que significa separação, do querer morar na beiradinha do céu. Não funciona assim, que de repente nenhum dos dois iria para o céu nessa condição, né? A honestidade de reconhecer a nossa culpa e a humildade de dizer isso para a pessoa que está magoada. Gente, com certeza, não tenho dúvida, é um caminho bem mais curto e mais seguro para a gente ter vitória, bons resultados no que diz respeito à restauração de relacionamentos quebrados com quem quer que seja. Admitir a culpa. Não adianta querer, não, porque é coisa de político isso, né? Roubou tudo, mais um pouco, está na cadeia por causa disso, mas eu não fiz. E a gente pisa na bola e quer sustentar o insustentável. Não é mais fácil ser honesto? Fiz, estou arrependido, me perdoe, pisei na bola, não mereço o seu amor, o seu carinho, o seu perdão e tudo mais, mas estou pedindo. Vamos reconstruir a nossa caminhada juntos. Não tem, são coisas irresistíveis. Agora, se o lado de lá, biblicamente, se o lado de lá disser, não quero saber desse negócio, o problema dele a partir de agora, porque você fez a tua parte. Você fez a tua parte, né? O Senhor Jesus nos ensinou a tomar a iniciativa de buscar o perdão. Ele foi a própria ponte construída entre nós e Deus quando nós estávamos completamente separados. Não esqueçam vocês de um detalhe: quando Jesus veio a esse mundo em carne, faziam 400 anos que Deus não falava com o seu povo. 400 anos de silêncio. Não tinha visão, não tinha profecia, não tinha profeta, não tinha coisa nenhuma. Não tinha inspiração, não tinha Espírito Santo.
Então chegou uma hora que Deus silenciou. E depois de todo esse tempo, veio o próprio Cristo fazendo uma ponte entre Deus e o homem, entre os céus e a terra. É muito forte isso. É muito grande aquilo que eu falei no primeiro capítulo de Colossenses. Paulo escreve isso de uma forma realmente maravilhosa, né? Então é o próprio Jesus que tomou a iniciativa de construir essa ponte e nos ensina que nós não podemos ficar na retaguarda, nos enchendo de supostas razões, esperando que os outros é que tomem a iniciativa. A gente tem que ter a decência, a honestidade de tomar a iniciativa. Devemos nós mesmos dar o primeiro passo. E sabe o que vai acontecer? Vou levar um tiro. Não, Deus vai honrar essa atitude. Deus vai quebrantar o coração do outro lado, como eu vi ontem, gente derramando lágrima. Então, gente, é assim que funciona. Como eu disse, o perdão não é fácil, mas é extremamente necessário. Nós realmente não podemos nos chamar de cristãos e seguidores de Jesus sem exercitar o perdão. Até porque o perdão, acima de tudo, é uma coisa inteligente. Inteligente. Fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, a cura que vem através do perdão concedido ou pedido, ou os dois, é uma coisa assim impressionante, não é? Por isso que eu torno a repetir, não podemos nos conformar com um diagnóstico superficial da coisa, né? Uma cura superficial. A ferida tem que estar limpa, e só o que pode limpar esse tipo de ferida chama-se perdão. Perdão. Então, não deixe esse tipo de coisa destruir o verdadeiro você, o teu verdadeiro eu. O perdão é mais do que sentimento. Tome uma atitude, se encha de coragem e faça alguma coisa acontecer. Devemos perdoar, principalmente porque fomos perdoados. Como eu preguei aqui para os pastores essa semana aqui, segunda-feira, se eu não me engano, né? Cada vez que a gente faz a oração do Pai Nosso, a gente se condena. Pai, perdoa como eu perdoo. Já pensou? Se ele leva a sério essa oração? Me perdoe como eu perdoo o fulano? Uau, eu estou lascado. O sangue de Jesus não vai ter poder nenhum nessa história aí então, porque a gente está desprezando, afinal, não é isso? Então, temos que perdoar. Por essa simples razão, fomos perdoados. E devemos perdoar, como fomos perdoados. Devemos apagar, vamos assim dizer, os registros, né, o chip, né, que temos guardado nos arquivos da nossa memória. Não vem com essa de que perdoar é esquecer, porque aqui ninguém é bilolado. Aqui ninguém sofre de Alzheimer. Perdoar não é esquecer, é simplesmente procurar não lembrar mais. E se lembrar, sai daí pensamento ruim, né? É assim que funciona. Não devemos cobrar mais aquilo que nós já perdoamos, nem lançar mais no rosto da pessoa, seja ela quem for, aquilo que já foi resolvido. Isso é covardia. Puxar lá no passado, por qualquer discussãozinha, puxar do passado uma coisa que foi resolvida. Isso é covardia. Isso é coisa para gente baixa, não é para cristão. Realmente, o perdão, pode acreditar, é um milagre. O perdão é um milagre. Só pode ser operado, produzido pelo Espírito de Deus. Por isso precisamos, né? É um milagre, é obra da graça de Deus em nós e através de nós. E é dessa fonte da graça que sai, que vem, que jorra, que emana a cura para todo e qualquer tipo de relacionamento quebrado. Então que Deus nos dê a alegria da cura dos relacionamentos nesse banquete de reconciliação chamado Ceia do Senhor nesta manhã. Amém? Se coloque de pé. Já que eu chamei a atenção da Corsa ali, eu lembrei de
de uma ilustração que eu usava muito no meu tempo de rádio, que era muito pouco tempo para falar, né? E eu me lembro de a figura de dois cervos, bem galhudão, estava ali. Não, na verdade eu vi isso, foi nesses programas que eu gosto de ver aí, Animal Planet, essa coisa arada toda. Dois cervos brigando, lutando, se entrelaçaram por aqueles chifres todos e morreram os dois lá, secaram os dois lá, que um não conseguia se livrar do outro. É mais ou menos isso o que eu queria dizer. Vi ainda recente dois antílopes lutando, né, pelo harém deles, e estavam tão entretidos lutando que o leopardo veio bem pertinho assim, eles nem perceberam, lutando um com o outro, nem perceberam, aí na garganta, acabou a festa. E o outro saiu correndo assustado. São figuras de quem não sabe perdoar, né? E nós temos que entender que atrás de toda e qualquer desunião está a mão do capeta. Lança uns contra os outros. Por isso temos que ficar muito atentos às estratégias de Satanás no que diz respeito a isso. E você vê que esse texto que nós lemos foi escrito por Paulo, que escreve sobre fazer o bem, recebendo o mal, né? Ele escreve sobre perdoar, sendo traído vergonhosamente, inclusive entregue às autoridades. Ele fala em perdão. Então, precisamos ser maiores que o ódio, maiores que a vingança, maiores que o orgulho, maiores que a arrogância. E como? Só tem uma forma: perdoando e pedindo perdão. Bem com a vida, com o pastor Rogério Amorim. Todos devem ter o direito de ouvir a mensagem da cruz. 10ª Igreja do Evangelho Quadrangular. Desde 1963, transformando vidas. Oferecendo à comunidade Instituto Teológico, Faculdade Teológica, Escola Bíblica Dominical, reuniões especiais para crianças, juniores, adolescentes, jovens, mulheres, homens, meia-idade, tratamento para casais e cultos diários. Venha fazer parte desta grande família. Quadrangular Ecoville, Rua João Dembinski, 172, Campo Comprido. Fone 41 3373 4748. Eu espero você e a sua família para virem conhecer esse ministério da Igreja do Evangelho Quadrangular em Campo Comprido, Ecoville. E eu tenho certeza, vocês vão receber muitas mais bênçãos para as suas vidas. Bem com a vida, com o pastor Rogério Amorim. Evangelizando o Brasil e o mundo, através da TV e da internet.